Tudo bem? Mais um passo a ser dado. Mais um não, né? Mais alguns passos a serem dados por nós aqui nessa nossa jornada na Jumara. Jornada única de mulheres ancoradas na razão e no amor. Uma jornada que busca trabalhar o conhecimento, o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal e profissional. E para isso eu tenho convidado várias e várias pessoas que são muito conhecedoras de diversos assuntos. Já tratamos aqui de questões financeiras, já tratamos aqui de recursos humanos, já tratamos aqui de consciência humana, já falamos aqui de, por exemplo, gestão imobiliária, já falamos de tanta coisa, gente, mas ainda tem muito à frente para falarmos. E uma das coisas que eu não posso deixar de falar aqui com vocês é que este é um evento que vem trabalhando em muito a solidariedade, que vem buscando, possibilitar-nos doar qualquer valor a uma entidade que trabalha no combate ao câncer. Uma entidade que é fantástica e que trabalha com crianças, com jovens, e pensando nisso, né, esse evento todo, que é uma grande homenagem a pessoas muito importantes que passaram pela minha vida e que marcaram em muito, tal como a pessoa que dá nome a esse evento, a Jumara, minha sogra, que há 2 anos atrás faleceu acometida de um câncer, e por isso, né, também que nós aqui, que nos envolvemos de uma forma direta com o conhecimento, pessoas que estão se doando a participar dessa nossa jornada, têm me auxiliado em muito a fazer uma grande corrente de doação a essa instituição que é fantástica. Tá? Algo que eu também não posso deixar de dizer é que nós também nos tornamos uma jornada sustentável, uma jornada que vem aí buscando fazer a conversão do CO2 em plantio de árvores, né? Um presente que nos foi dado pela AMA, a Consultoria Ambiental. E, caramba, tem muito mais coisa aí e hoje eu vou estar batendo um grande papo a respeito desse nosso terceiro setor, que muitas vezes é esquecido, deixado de lado ou mal compreendido, né? E a questão da gestão colaborativa, como é que podemos participar de uma forma mais coletiva a tomada de decisões? E como eu estou aqui como um mero interlocutor, eu vou trazer a Márcia para falar com a gente e nos explicar isso daí. Márcia, você está por aí? Vamos bater um papo, vamos conversar um pouco mais a respeito disso. Quero que todos os que estão nos assistindo ou que vão nos assistir conheçam um pouco mais dessa questão do terceiro setor, né? Sanar dúvidas como eu chamo de ONG, do que eu chamo, né? Vamos bater um papo. Tudo bem com você? Olá, César. Boa tarde, meu querido. Tudo bem? E você? Boa tarde para todas e todos que estão aqui nos acompanhando nesse fim de tarde quente aqui em Uberlândia e também quem vai nos acompanhar posteriormente através da gravação desse nosso bate-papo, César. Primeiro, gratidão pelo convite, muito honrada em participar dessa jornada, né, Jumara. Parabéns pela iniciativa e por todos os convidados e convidadas que já tiveram aqui e os próximos que ainda vão se apresentar. Gratidão, César. Quem agradece sou eu, afinal de contas, uma grande conhecedora de um tema tão importante que vai dar aí grandes condições de discutirmos muitas e muitas coisas, esclarecermos muitas dúvidas aí de tantos, né, que pensam o terceiro setor como um mero papel assistencialista, né, de empresas assistencialistas, né? Então eu quero muito aí que você possa nos esclarecer muitas e muitas dúvidas, tá? E eu gostaria que você começasse se apresentando para nós, por gentileza.
Sim, meu querido. Então, sou Márcia Santana de Souza, estou aqui em Uberlândia, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, bem na divisa de Minas com São Paulo. Estou aqui em Uberlândia há 35 anos, né? Sou nascida em Araguari, a cidade aqui vizinha, e a minha formação inicial foi na área contábil, mas nos últimos 20 anos, eu comecei a me dedicar especificamente para as instituições do terceiro setor. Na minha última gestação, eu era gestante de alto risco, comecei a ser acompanhada pela Pastoral da Criança, né, meu filho caçula, que já está com 21 anos, e daí eu comecei a desenvolver um trabalho dentro da Pastoral da Criança, depois dentro da Pastoral do Menor, trabalhando com adolescentes, cumprindo medida socioeducativa, aqui no município de Uberlândia, e pude verificar que a minha experiência enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto cidadã, enquanto cristã, poderia muito colaborar para o crescimento desse trabalho filantrópico, voluntário, e que, na verdade, impacta, né, muita gente, impacta o território, tanto que uma das atividades da Pastoral da Criança se tornou uma política pública, né, que é o Programa Saúde da Família, é oriundo das atividades que a Pastoral da Criança fazia desde o início. E aí eu fui vendo, César, que eu poderia muito bem me tornar uma profissional nessa área. Nessa época ainda nem era muito conhecido como terceiro setor, era realmente conhecido como filantropia e principalmente como ONG, né, organizações não governamentais. E já há 6 anos, né, eu me tornei uma microempreendedora para trabalhar com consultoria, assessoria e mentoria, não só para o terceiro setor, mas para as empresas também, que têm essa visão e esse compromisso social, como também na área governamental. Então, já estou aí com uns 20 e poucos anos militando dentro dessa área do terceiro setor, na elaboração de projeto e na captação desse recurso, desse projeto, na adequação da documentação da instituição para ela estar pertinente com as leis municipais, estaduais e federais, na gestão das pessoas, nos planejamentos estratégicos, né, e principalmente agora nos 3 últimos anos, vendo uma questão sistêmica também, né, trazer a constelação sistêmica para dentro das instituições do terceiro setor, como já tem na área jurídica, na área da educação, nas empresas, na área da saúde, né, então já estou aí nesse caminho do conhecimento, trazendo a visão sistêmica para dentro do terceiro setor já há uns 3 anos. E nesse meu caminhar, né, a gente encontra pessoas como você, como outros amigos e amigas que estão aqui nessa jornada, e é muito gratificante saber que nós não estamos sozinhos, nós não somos só um ET, né, nós temos aí os nossos companheiros e companheiras que militam também, acreditando que o mundo é possível, né, que novas oportunidades também são possíveis, e o universo vai colocar nessas pessoas no mesmo caminho, né, César? Verdade. E eu diria que a grande honra é minha, tá? Né, em tê-la aqui para nos esclarecer muitas coisas, né? E aí, ó, eu já vou começar o seguinte: tamanha a sua trajetória que eu sei que você vai conseguir de bate-pronto me dizer: é ONG, é OCIP, como é que eu defino aí, ou nomino, né, ou melhor dizendo, como é que eu nomino o terceiro setor, uma instituição de terceiro setor? Até porque eu já sei que eu não posso falar em entidade, né? Porque respeitando as religiões de matriz africana, a qual eu também pertenço, né, porque como nós somos todos formadores de opinião, né, César, nós precisamos até qualificar da melhor forma possível, porque o termo ONG ainda é muito usado, porque as pessoas ainda usam, né, porque é uma tradição, vamos assim dizer, mas em 2009, com a CPI das ONGs, né, e com outros casos, ficou um nome muito assim, um pouco, vamos dizer, marginalizado, né, como a própria população, que as instituições também são muitas vezes marginalizadas. Então, o nome correto ou é uma instituição ou uma organização da sociedade civil, que desde a lei das OCIPs de 99, que a OCIP é Organização de Interesse Público, que é uma qualificação que a instituição recebe
substituindo a utilidade pública federal, que já foi revogada, e substituindo a utilidade pública estadual, que já foi revogada em alguns estados. Só que primeiro, César, assim, primeiro setor governamental, governo municipal, estadual, federal, legislativo e executivo. Segundo setor são as empresas de lucro real ou lucro presumido, que têm nas suas atividades realmente uma questão de produção e de lucro, de compra e venda de produtos ou de serviços, mas que na sua grande maioria, já há algum tempo, acaba também tendo um braço social, um braço ambiental, um braço cultural, educacional. E o terceiro setor, as organizações de interesse público, né? São aquelas instituições que não têm a finalidade de lucro financeiro, mas o lucro no impacto social no território onde ela está inserida e com o público que ela atende. Então, desde 99, com a Lei das Qualificações de OCIP, a gente já vem trabalhando em usar a denominação correta OSC, Organização da Sociedade Civil. E essa organização da sociedade civil, ela pode ser uma associação, um grupo de amigos que se reúnem por um bem comum, por uma causa comum, e ali elabora o seu estatuto, a sua diretoria, o seu regimento interno, e começa a defender uma causa. Um instituto, que pode ser um instituto vinculado a uma universidade, a uma empresa. Aqui em Uberlândia nós temos grandes institutos vinculados às grandes empresas aqui da região, que também tem todo esse trabalho social, cultural e educacional. Ou uma fundação. A fundação ela já tem um controle maior do Ministério Público, e para você começar uma fundação, você tem que ter um patrimônio, ou um recurso financeiro, né, bem volumoso, ou um prédio, um equipamento que se torne uma fundação. Como a Fundação Ayrton Senna, Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Maçônica, Fundação de CDL. Então, essas são as três possibilidades de você trabalhar. A fundação ela pode ser a junção de pessoas que tendem a trabalhar por um bem comum, que pode ser uma coisa pequenininha, como uma associação de bairro, por exemplo? Sim, uma associação de bairro, um coletivo, né, que se começou a trabalhar muito com os coletivos, apesar que alguns coletivos não querem essa característica jurídica, não querem um estatuto, acham que não é o perfil e não é a intenção, né, mas aí sem um estatuto, você não tem um CNPJ, você não tem uma diretoria, isso te impede de receber recurso, de participar de algum evento, ou de contratar algumas pessoas. Então, a associação é um grupo de amigos, né, de pessoas que têm o mesmo objetivo, a mesma causa social, ambiental, cultural, de saúde e de educação, mas que, de toda forma, ela tem que ter o seu estatuto, a sua diretoria, o seu regimento interno, o seu planejamento, sendo que, depois de um ano de existência, e assim, César, às vezes as pessoas me procuram, mas eu estou com um estatuto aqui de 2 anos atrás, registrou no cartório? Registrou na Receita Federal, tem CNPJ? Então, é como se fosse uma criança que nasceu há 2, 3 anos atrás e que não tem certidão de nascimento, não vai ter RG, não vai ter CPF, não vai ter como ser atendida, não vai ter como entrar numa creche, numa pré-escola. Então, quando se tem um grupo de amigos, ou mesmo até pessoas da mesma família, ou de uma empresa, que tem uma causa em comum, fez o estatuto, fez a reunião, mas não registrou no cartório, não registrou na Receita Federal para ter o CNPJ, não registrou na Prefeitura para ter o alvará, ela não existe. Então, você precisa de 1 ano de existência de cartório e de CNPJ para receber recurso municipal, 2 anos para recurso estadual e 3 anos para recurso federal. Lógico que durante esse período a instituição vai trabalhando com outras formas de captar recurso para ela poder mostrar a capacidade técnica que ela tem, ela mostrar realmente que ela está cumprindo a sua causa e o seu objeto inicial, né, César? Então, assim, essa seria uma delas? Oi? A doação seria uma delas? Sim, a doação, eventos, né, que agora não está sendo possível pela questão da pandemia, mas muitas instituições, elas começam com bazar de brechó, de roupa, com uma galinhada, com bingo, com uma campanha de doação, porque ela tem que se manter e ela tem que mostrar a capacidade dela
para que depois empresas, pessoas físicas ou o governo reconheça que realmente esse grupo de pessoas dessa instituição tem realmente um papel importante e ela vai começar a efetivar suas ações de uma forma mais precisa, César. Bacana. Então vamos lá. São várias as possibilidades de atuação do terceiro setor em auxílio a uma demanda social. É isso? Sim. Cultural, ambiental, de saúde, de educação, de segurança alimentar, de meio ambiente. Né? Então, sempre que tem um foco para atender um público, uma população vulnerável, em situação de risco, né, essa instituição, esse grupo de pessoas, ela é reconhecida, né, e para isso ela precisa de pessoas, mas ela também precisa de recurso, ela precisa da documentação cumprindo todo o que a legislação permite. Então, é nesse sentido que uma instituição começa, César. Que bacana. E aí, mas isso não exime o Estado das suas obrigações, né? Não, de forma alguma, né? Porque o Estado, muitas das vezes, ele não alcança, ele não chega nessa população, né? Até porque, como eu já trabalhei dos lados da mesa, né? Eu já trabalhei no governo, tanto no executivo como no legislativo, em secretarias, em gabinetes de legisladores, já trabalhei em empresas, cuidando do projeto social dessa empresa, já fui de diretoria e já fui funcionária de várias instituições, CLT, contrato ou mesmo voluntário, então, sim, eu já passei por todos os lados da mesa, né? Parecerista de documentação e projeto, para falar que está ok o documento e que a instituição tem capacidade técnica para receber esse recurso até do exterior, para poder fazer esse projeto. Então, são várias possibilidades. A quantidade de agências internacionais, fundações internacionais que abram possibilidades e tem edital, chamamento público para escolher instituições brasileiras para receber recurso, também é muito grande. Então, além das possibilidades que nós temos aqui, a captação de recurso internacional também é um aporte muito bom, principalmente para as instituições, César, que têm os 17 UDS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Já há algum tempo, como eu já fui parecerista, e eu ainda acompanho isso um pouco, a instituição ela tem que ter isso no seu estatuto, nas suas atividades, que ela cumpre um dos 17 objetivos, até para ela conseguir recurso de fundações aqui, mas de empresas multinacionais, ou de alguma agência, ou de alguma fundação no exterior, para poder mandar o recurso aqui para o Brasil. Então, as instituições aqui, elas têm que se adequar dentro da legislação pertinente, que é do marco regulatório das organizações da sociedade civil, a gente chama de MIROSC, a legislação do seu estado, a legislação do seu município, e ela tem que ter uma documentação muito clara, muito objetiva, um planejamento estratégico, principalmente agora, César, com a Lei Geral de Dados, de Proteção de Dados, as instituições do terceiro setor têm que estar cumprindo, utilizando a questão dos compliance, que é a maneira das boas práticas de transparência, de gestão dentro da instituição. Então, a instituição hoje, ela tem possibilidade, porque tem muito recurso, ainda tem muito recurso, mas o que falta são bons projetos e instituições que comprovem a sua capacidade de gerir o recurso para esse projeto, César. Esse é o grande gargalo das instituições, para receber bons recursos. Eu acho que é interessante a gente tratar disso, né? Mas você está falando do processo de vinda do dinheiro, né? Do exterior, ou mesmo daqui internamente, né? De entrada do dinheiro a uma determinada instituição. Mas a gente tem o outro lado também, né? Por exemplo, nós temos as pessoas, e eu estou me colocando aqui, né? Eu fiz uma parceria com o GAC, o Grupo de Apoio a Crianças com Câncer, né? E eu vou lembrar, né, aí a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, para quem está vendo pelo Facebook ou YouTube, tem um QR Code bem aí ao lado, tá bem aí, ó, indicadinho do lado para vocês,
e esse QR Code leva você direto à conta do GAC, a qual você pode fazer qualquer doação que seja da sua vontade, da sua condição. Tá? Não há nenhum valor que fique estipulado, pode ser R$1, pode ser 10, pode ser 100. Então, eu estou fazendo esse papel, né, de parceiro, de auxiliando na doação. Então, eu estou querendo levar o dinheiro para uma instituição. E como é que seria isso, por exemplo? Eu nem sei se eu estou fazendo assim o que seria o mais correto ou mais adequado, né? Haja vista que eu não estou fomentando aqui, por exemplo, aquelas questões de devolutivas a imposto de renda ou coisas assim do tipo, porque foi uma parceria estabelecida a doação espontânea, a algo que está indo de forma direta. Mas e se eu estivesse falando, por exemplo, de mandar dinheiro para um outro país, para um outro lugar? Como é que seria? O que eu precisaria realmente fazer e comprovar para que isso fosse transparente, assim como eu tenho buscado aqui, né? Porque eu não faço intermediação de valor, eu não recebo na minha conta para depois eu transferir para ninguém, eu já estou fazendo um papel direto aqui. Eu não sei se é o certo, se é o errado, eu gostaria de saber. Sim, César. Bom, a legislação, tanto para receber recurso de fora quanto para emitir, né, ela está explícita nas leis brasileiras e na lei do país que tem a instituição que vai receber. O importante é que a instituição aqui do Brasil, e eu tenho uma certificação internacional de gestão de projetos, né, e já fiz consultoria para as instituições daqui de Uberlândia e de Alto Paraíso, onde eu tenho um amigo que também tem uma instituição internacional. Então, a instituição ela tem que estar cumprindo as leis brasileiras e também as leis para poder enviar recurso para fora. Então, a instituição ela tem que estar bem situada aqui no Brasil e ela tem que ter também autorização do país onde ela trabalha, onde ela atua, para poder fazer esse envio de recurso. Ou, às vezes, o recurso vai em alimento, em medicação que o país autoriza entrar, em roupa, em profissionais voluntários que vão até lá para poder fazer um trabalho de educação, de saúde, de alimentação, de meio ambiente. Então, o importante é que qualquer iniciativa, você procure uma instituição que ela tenha reconhecimento tanto no Brasil nacional, como reconhecimento no país onde ela atua, né? Então, aqui a gente tem, já muito conhecida, a Cruz Vermelha, outras instituições de questão ambiental, né, que são também mundiais, mas a primeira questão é saber se a instituição está legalizada no Brasil e se ela está legalizada e reconhecida no país onde ela atua. Porque nós vivemos, a nossa casa é o universo, né? E a gente sabe que nós temos irmãos e irmãs em outros continentes, em outros países, com mais carência e com algumas carências diferentes das nossas. E quando a gente se torna um ser, tem essa consciência planetária, a gente sabe que não é uma distância, uma estrada, uma ponte, ou mesmo um oceano, que não nos liga naquele ser humano que está do outro lado. Mas a gente tem que ter, sim, o conhecimento e saber, olha, essa instituição está legalizada no Brasil, ela pode receber, ela pode mandar recurso para outro país, ou ela vai mandar um grupo de voluntários, ou ela vai mandar material de saúde, ou alimentação, né? E é muito importante, César, independente da instituição e do projeto, como eu falei na questão do compliance e da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, já há muito tempo, as instituições, elas têm que dar transparência da sua movimentação. Então, por exemplo, aí na sua cidade, você pode ver, se tem um asilo de idosos, ou um abrigo, ou um centro de formação para criança e adolescente, tem que ter uma placa lá. Essa instituição recebe subvenção do governo municipal, com o número do governo e tudo mais. Porque isso é transparência do gestor público. Se ele não fizer isso, ele responde criminalmente. Só que a instituição que recebe qualquer valor, seja público ou não, ela também tem que ter essa transparência. Ela tem que estar com a sua prestação de contas no seu site, ela tem que mandar isso para o seu público que é atendido,
ela tem que enviar isso para onde ela recebe o recurso, mesmo que não for governamental. Então, hoje, a questão da transparência das informações, hoje não, já há um bom tempo, é prioridade para qualquer pessoa que queira fazer qualquer trabalho, né, César? Então, por Não mais bondoso que eu seja, por maior que seja a minha vontade de doar, eu preciso estar regular. Sim. A não ser que seja dessa forma como eu fiz aqui, que é direto, que vai direto para a instituição, independente de qualquer valor. Sim, mas com certeza que em Uberlândia nós temos o grupo Luta pela Vida, que trabalha com o Hospital do Câncer aqui, vinculado à Universidade Federal de Uberlândia, né? Sou voluntária lá, é uma referência, já foi eleita várias vezes como uma das melhores instituições do Brasil, faz um trabalho de captação por telemarketing muito interessante, né? Então, com certeza, a instituição daí, ela já está dentro desses padrões e ela vai seguir essas normas, porque são normas do Código Civil Brasileiro, são as normas básicas de contabilidade, que toda instituição, em qualquer empresa, eu como microempreendedora, eu tenho, apesar de eu ser, minha formação ser contábil, mas eu já não faço mais nem o imposto de renda, mas eu tenho quem faz a minha contabilidade. Então, isso hoje não tem como fugir. E aí, César, eu gostaria de chamar a atenção por uma coisa. Muitas das vezes, isso que eu estou dizendo não é só para recurso financeiro. Também tem que ter todo o registro de doação de bens e de serviço. Então, se essa instituição ganhou móveis, ganhou material de construção, ganhou mesa, ganhou computador, ganhou cadeira, ela tem que contabilizar isso no seu balancete. Porque se tiver um projeto para uma instituição e ela tem que demonstrar contrapartida de bens e de serviço, esses bens têm que estar no balancete da instituição. De serviço, trabalho voluntário. Aí eu tenho um grupo enorme de voluntário, mas a instituição não tem o termo de voluntariado assinado, não contabiliza aquela hora daquele voluntário, e quando se pede uma contrapartida de serviço, a instituição não tem, porque ela não fez esse controle. Então, tudo que entra numa instituição do terceiro setor, e aí eu chamo a atenção dos meus amigos contadores e contadoras, tem que ser contabilizado. Porque se entrou, tem que dar entrada. Se saiu para construir, para doar para uma família, ou para fazer um bazar no evento, então, é o básico, entrada e saída, não é só do recurso em espécie, em dinheiro. E eu já vi instituições que tinham um projeto maravilhoso, que aí foi pedida a contrapartida de serviço, e a instituição tinha um grupo de voluntários imenso, mas não tinha um registro. E a instituição perdeu o aporte financeiro porque ela não tinha contabilizado a contrapartida de serviços para poder receber esse recurso. Então, César, as instituições do terceiro setor, elas são uma empresa, só que sem lucro financeiro, mas ela tem que cumprir todas as normas, ela tem que cumprir toda a legislação. Ah, Márcia, mas eu não tenho recurso público, eu só mantenho a minha instituição por evento. Não tem importância. Você pode fazer galinhada, bazar, doação, rifa, o que for. Tudo tem que ser contabilizado, tem que ser feito todas as normas e tem que ser dado transparência disso, César. Que bacana, hein? É algo, assim, extraordinário saber, porque muitas vezes a gente tem a boa vontade, tem a disponibilidade, mas a gente não sabe como fazer, né? E pode acabar incorrendo em fazer o errado. Mas você falou de constelações, gestão sistêmica. O que seria isso? Como é que a gente pode estar entendendo isso de uma forma melhor, né? E simplificada, eu diria? Então, as constelações, né, iniciou, né, com Bert Helling, na questão das famílias, e nós já temos aqui a nossa amiga, né, Daiane, que já falou aqui sobre a educação sistêmica, a gente vai tê-la aqui novamente no sábado, dentro da saúde, dentro das grandes empresas, e até já existe o legislativo sistêmico, que é algo também que me interessa bastante.
Mas ter esse olhar sistêmico para dentro das instituições, César, eu consegui perceber um grande diferencial. Primeiro, usando as 3 leis, né? A hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio. Então, uma instituição do terceiro setor, ela precisa se olhar dessa forma sistêmica. Ela precisa reconhecer e valorizar o sonhador inicial desse projeto, o sonhador inicial dessa instituição. Ah, foi a minha avó que fazia sopa no quintal de casa e dava e oferecia para as pessoas. E eu quis continuar esse trabalho da minha avó. Hoje eu tenho um centro de formação que trabalha com pessoas em situação de rua. Então, veio de uma história familiar, veio de uma ancestralidade. E, geralmente, César, às vezes é dolorido falar isso, porque quando isso doeu em mim, foi, assim, muito impactante. A gente cuida daquilo que a gente sofre, e a gente sofre daquilo que a gente cuida. E eu já percebi várias instituições que iniciou com uma dor ou pelo amor, como o João Guilherme contou para a gente no primeiro dia, né, quando ele foi fazer o primeiro tratamento do câncer dele. E hoje ele tem um projeto, né, tocando em frente. Então, olha só, um projeto do João Guilherme tocando em frente, né, que é uma instituição que tem tudo que precisa. Começou quando? Com a dor e o amor do tratamento dele do câncer. Então, você conseguir visualizar isso, você faz uma gestão melhor dentro da instituição. Outra coisa, até como a Daiane comentou com a gente já, e eu estudando também essa questão da educação sistêmica, as instituições do terceiro setor não estão para substituir a família original de quem ela está atendendo, seja criança, adolescente, dependente químico, pessoa em situação de rua, mulher. Então, trazer essa gestão sistêmica para dentro do terceiro setor é também as pessoas do terceiro setor, que seja diretoria, coordenadora, oficineiro, monitor, não se colocar no lugar de família desse público atendido, saber qual que é o seu lugar. E ter também, César, essa questão de equilíbrio. Então, a instituição do terceiro setor, eu costumo dizer assim, é o tripé: escola, comunidade, que aí entra as instituições, e família. Então, por exemplo, se uma adolescente está na escola na parte da manhã e na parte da tarde ele vai para uma instituição do terceiro setor para fazer capoeira, teatro, música, e depois à noite ele está com a família. Então, esse tripé, ela tem que estar em consonância, porque senão vai ficar mancando. Então, olhar sistêmico para a escola, olhar sistêmico para a família e olhar sistêmico para a instituição do terceiro setor, que recebe aquele adolescente, aquela criança, que recebe aquele membro da família, é essencial para o sucesso dessa instituição. E uma outra coisa que o olhar sistêmico também ajuda muito, César, é a questão da energia do dinheiro, a escassez, a abundância, porque as instituições acabam sempre mendigando. Ah, você não vê raramente, mas, por exemplo, um curso de cursinho pré-vestibular. Quando você vê o outdoor, são quantos alunos passaram no curso de medicina e de direito. E a instituição, às vezes, ela tem tanto potencial, ela tem tanta abundância, mas ela fica presa na escassez. E ela não consegue equilibrar isso e mostrar isso, primeiro, para si, para o grupo que trabalha, para a família e para o público atendido, César. Então, a gestão sistêmica dentro do terceiro setor, ela vem muito com essa característica de nos colocar no nosso lugar, enquanto papel na sociedade, enquanto papel junto à escola, papel junto à família, papel junto às empresas e também o seu papel junto aos governos. Essa sua fala do mendigar, né, de algumas instituições, talvez seja algo assim, talvez seja um grande paradigma, né, de algumas instituições. E você falou aí do papel do dinheiro, né, ou que seria, eu chamo de poder do dinheiro, né? A questão de nós sabermos qual é o poder que o dinheiro realmente tem sobre nós, sobre aquilo que pretendemos fazer. E aí, entendo muito bem essa questão da escassez, até por conta aí de um certo
vou chamar de modismo, né, de falar que nós temos que acessar a dor do outro, né, para poder tirar vantagem ou para poder obter algo dele, talvez seja um termo correto de se dizer, né, porque você tem que ir a fundo, você tem que buscar acertar a pessoa naquilo que ela realmente tem por necessidade, para de repente estar vendendo, fornecendo, dando, qualquer coisa assim, estabelecendo uma relação com aquela pessoa. Mas também podemos pensar de uma forma um pouco diferente, né? E aí entra a questão do poder do dinheiro, o poder do conhecimento, o poder da propagação do bem, daquilo que nós temos de bom. Então, o exemplo dado de um cursinho pré-vestibular, né? Você disse lá, pô, eu tenho um outdoor com vários alunos já passados em vestibulares. Eu explorar isso ao invés de ficar explorando a minha carência, a minha necessidade ali, né? Para ter uma contrapartida maior e gerar maior credibilidade, talvez seja uma das coisas que as instituições ainda não têm feito, né? E por que será que isso acontece, hein? Então, você falando, eu tive o prazer de sentar à mesa com a doutora Zilda Arnes, a fundadora da Pastoral da Criança. Eu tive algumas vezes em Curitiba com ela, e ela falava que o sonho, o interesse era que a Pastoral da Criança não fosse necessária, que não tivesse criança desnutrida, que não tivesse gestante desnutrida, que não tivesse crianças falecendo no parto, né? Então, realmente, o trabalho do terceiro setor, em alguns casos, como eu disse anteriormente, você perguntou, é o Estado que tem que chegar. Porque muita coisa no Estado é engessado. E você consegue, de repente, chegar numa comunidade com as lideranças, reconhecendo a liderança daquele território, você consegue um impacto mais rápido. Então, só rapidinho, assim, para você ter uma noção. Eu fui coordenadora aqui do Programa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço Comunitário para Adolescente em Conflito com a Lei. Isso em 2002 a 2005, né? E o que acontecia? Era muito importante a gente colocar que aquele adolescente que cometeu aquele ato infracional, quando ele entrava no nosso programa, que ele tinha acesso à escola, que ele tinha acesso a um curso de qualificação profissional. Por que esse adolescente não teve esse acesso antes dele ir cometer o ato infracional? O que aconteceu antes? Né? Eu tenho uma grande amiga, Marilene Cruz, lá de Belo Horizonte, que ela contava para a gente a história das crianças se afogando no rio, e que 2 pescadores começaram a ver a quantidade de crianças descendo o rio e se afogando. Eles jogaram as suas varas fora e começaram a entrar no rio e tirar as crianças. Quanto mais crianças eles tiravam do rio para não se afogar, mais criança aparecia. Até que um dos pescadores começou a subir a margem do rio. E o outro, compadre, mas onde você vai? Você vai me deixar sozinha aqui, vai morrer mais crianças. Falou, não, eu vou até a cabeceira do rio para ver quem está jogando as crianças no rio para morrer afogada. Então, muitas das vezes a gente tem que parar um pouquinho e olhar lá atrás para saber por que está tendo tantas pessoas em situação de rua. Por que tem tantas pessoas com dependência química? Por que tanto criança e adolescente vem cometendo ato infracional? Então, às vezes, César, a gente tem que parar um pouco e olhar lá no início para saber por que a gente chegou nesse ponto, né? E trabalhar, a gente sempre fala, ou você muda pelo amor ou pela dor. E a dor, o amor, ainda mais agora, 1 ano de pandemia, a gente vê que elas andam de braço dado, né? Porque isso tudo que está acontecendo no planeta, quantas ações humanitárias começaram a ter? E quantas ações não humanitárias também se reforçaram? Então, saber equilibrar, César, que é uma das ordens do amor do Bert Helling, né? Essa questão do equilíbrio. Então, se eu tenho uma instituição que trabalha com adolescentes em conflito com a lei, e grande parte desses adolescentes estão no mercado de trabalho, voltaram para a escola, está convivendo com a família e diminuiu a incidência de ato infracional, eu tenho que focar isso. Que é possível você trabalhar de uma forma efetiva com um adolescente que está cumprindo medida e ele crescer, ficar onde está ou ele ir para trás. Então, é isso que a gente tem que mostrar. Só que, quando eu já passei por muitas instituições e também já fiz isso,
você acaba mostrando muito sofrimento para conseguir impactar, para sensibilizar, né? Existe o marketing relacionado à causa, né? O MRC. Tem um grande amigo que trabalha com isso, e foi que me deixou apaixonada. Então, você trabalha o marketing relacionado à causa. E a gente tem grandes exemplos de projetos ambientais vinculados a empresas de beleza, de perfumaria, que trabalham com esse marketing relacionado à causa. Né? Então, muitas das vezes, César, como que eu comecei lá com a doutora Zilda Arnes, tem instituição que ela não quer deixar de existir. Tem instituição que, infelizmente, eu já presenciei isso, sair de instituições, que ela quer manter a família doente. Ela quer manter a pessoa vinculada à instituição. Cria uma demência. E uma das coisas que a gente tem que trabalhar na gestão colaborativa e sustentável, no planejamento, é o empoderamento, é o pertencimento, é o protagonismo desse público. Então, por exemplo, aqui em Uberlândia tem muito assentamento, né? Nós temos a maior ocupação urbana da América Latina. Uma coisa é eu ir até lá e participar de uma ação lá, mas eu volto para minha casa e para o meu bairro, eu não vivo o dia a dia daquelas pessoas, né? E uma coisa que eu aprendi muito no meu trabalho de pastoral e de igreja, que eu venho da igreja católica, uma coisa é você fazer para, outra coisa é você fazer com. Então, uma coisa é você fazer para alguém, uma coisa é você fazer com alguém. Então, por exemplo, eu fui do Conselho Municipal de Políticas sobre drogas e saúde mental. Pela Constituição do Conselho Municipal de Direitos, o público tem que estar lá representado. Então, nós tínhamos representantes do CAIS, da saúde mental, nós tínhamos representantes das comunidades de dependência química. Então, você não trata uma comunidade, um público, sem você ter o seu representante lá. Né? Então, por exemplo, eu sou voluntária aqui numa instituição que trabalha com população LGBTQI+. Já faço esse trabalho há muito tempo. Tenho a honra de ser madrinha de casamento comunitário de casal homoafetivo, mas não é o meu lugar de fala. Eu sou uma voluntária. O lugar de fala é da mulher trans, é do homem trans, é do gay, é da bissexual. Então, quem tem que estar na diretoria, quem tem que tomar as decisões é esse grupo, para dar o empoderamento e o protagonismo para ele. Eu só auxilio, né? Eu não preciso, ou mesmo se eu tivesse, não teria problema nenhum, seria uma honra, mas eu não preciso ter alguém com câncer na minha família para eu estar envolvida nesse seu projeto com câncer. Como eu tive um câncer há 15 anos atrás, na glândula da tireoide. Então, eu não preciso ter uma pessoa da minha família em vivência de rua, ou que seja homoafetiva, para eu defender essa causa e trabalhar em prol disso. Mas o lugar de fala e protagonismo é deles. E muitas das vezes, César, projetos e programas não são efetivados e não têm um impacto porque você não chama o público para estar junto, para decidir junto, para resolver, para fazer o planejamento junto. E aí volta novamente a questão da visão sistêmica. Você tem que ter os representantes dessa dor, desse amor ou dessa causa com poder de decisão e com poder de fala e com poder de argumentação. Porque senão você vai receber rios de dinheiro, mas aquela dor vai continuar ou vai aumentar e aquele amor vai ficar limitado. Não sei se eu te respondi. Caramba! Você me dá licença, um minutinho que começou a chover, eu preciso fechar minha janela. Além de responder, deu uma aula, né? Que é algo extremamente importante e algo que só enriquece, né, o conhecimento que você está nos transmitindo. Então, é muito, muito importante sabermos disso. E essa talvez clarificação de que o protagonismo deve ser daquele que faz parte daquele meio, o campo de atuação ele se torna muito mais percebível, muito mais compreensível se aquela pessoa que tem aquela determinada dor
faz parte do caminhar junto. Isso é extremamente importante, é uma verdadeira aula. Mas, César, isso é tão importante, deixa eu só completar, que tem alguns editais, como eu já fui parecerista de documentação, que 70% da diretoria da instituição tem que ser do público atendido. Então, por exemplo, se é um projeto para trabalhar com população LGBTQI+, 70% da composição da diretoria tem que ser desse grupo. Eu trabalho também muito com a questão racial, né? Então, tem alguns recursos para empoderar mulheres negras que a maioria ou toda a diretoria tem que ser composta por mulheres negras. Eu sou... Sentido, né? Oi? E faz todo sentido, né? Sim, porque como é que eu vou tratar de uma coisa que eu não conheço? Que eu posso ter empatia, mas eu não sofro com isso, por mais empática que a gente seja. E aí, César, entra um grande embate, né? Quem me conhece, que está assistindo aqui, sabe que eu falo muito dos dongs, que são os donos de ONGs. E às vezes, por exemplo, esses dias uma amiga minha me mandou aqui no Facebook, falou, olha, a gente sobreviveu para ver isso. Pessoas vendendo, ofertando no site e em páginas, tem uma instituição de 20 anos, toda legal, estou vendendo o CNPJ de uma instituição. Ainda coloca num grupo de terceiro setor dentro de um grupo. Então, assim, são coisas que às vezes a gente para e fala, não acredito que eu estou vendo isso, né? E lógico, tem instituição que é criada para desviar recurso, para passar recurso, tem uma questão política partidária, tem uma questão empresarial, porque isso é próprio do ser humano. A corrupção, seja pequena, média ou grande, ela é própria do ser humano. E, infelizmente, isso acaba, algumas vezes, não dando credibilidade para o trabalho do terceiro setor. É uma briga constante para você mostrar que a instituição ela é idônea, que ela é íntegra, que realmente ela aplica o recurso que ela recebe no seu projeto social. E aí, quando eu falo a questão do compliance, quando eu falo a questão de um planejamento estratégico, colaborativo e sustentável, você tem que ter essas pessoas. E aí, César, só completando que você viu, eu sei que você gostou muito, né? O trabalho de fazer uma constelação sistêmica de um projeto antes dele ser implantado. De você ter o representante da comunidade, o representante do governo, a empresa, o território. Quando eu assisti uma constelação de um projeto antes dele ser orçado, antes dele ser implantado, eu falei, gente, como que realmente você constelar um projeto e saber quais são as condicionantes ali com os representantes, usando a constelação sistêmica, eu fiquei muito impactada. Porque realmente você consegue dar um olhar por fora e você já vai ter uma noção para você não ter alguns entraves, né? Então, isso é muito importante. E é importante para o governo, porque ele tem que cumprir a lei do marco regulatório. Então, o gestor público, ele tem que saber se a instituição tem capacidade técnica de cumprir aquilo que ela está pedindo recurso para fazer. Os empresários, né, para poder investir recurso, iniciativa fiscal ou não. E também o cidadão, ele tem que saber o que está acontecendo, né? E o terceiro setor está aí para efetivar políticas públicas e colaborar com as políticas públicas que já existem, ou fiscalizar e melhorar as que precisam disso, né, César? Mas os professores de português que me desculpem, né? Mas nada para mim sem mim. Nada para um público que o representante desse público não esteja presente e esteja presente para tomada de decisão, na gestão, na diretoria, né? Porque um dia eu vou embora, todos nós vamos, e aí, quem vai ficar? Eu já vi instituição, César, que fechou porque pessoas da diretoria faleceram e não deixou um legado, não deixou pessoas preparadas para continuar o trabalho, né? Então, isso é muito importante. Não entra também a questão do propósito da instituição? Muitas vezes você abraça uma causa por um propósito, né?
E aí eu vou entender essa questão do propósito e esse, vamos lá, o óbito do diretor, do presidente de uma determinada instituição, como ele não só não ter transmitido o seu propósito, a busca pela qual a instituição foi criada em dado momento, né, como ele também não gerou o que é o tema nosso aqui hoje, né, uma gestão mais colaborativa, onde todo mundo sabe o que acontece com a instituição, e por sua vez também não a transformou em sustentável, né? Ou seja, que Isso. tem uma base para o continuismo. Sim, Não tem a sim, ver isso? sim. A gente costuma dar uma boa notícia, né? É, a profissão de captador de recurso foi reconhecida agora no mês de fevereiro. Então, hoje, você já pode se apresentar como captador de recurso profissional, até com o CID, né, o Ministério do Trabalho e tudo mais. E foi uma luta de muito tempo, né, aqui eu quero citar o nome da BCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, na pessoa do JP, né, hoje é uma xará minha, a Márcia, que é a presidente da BCR. E aí, César, o que acontece? A gente sempre fala assim, a gente não pode colocar os nossos ovos numa cesta só, porque se essa cesta cair, você perde todos os ovos. E muitas das instituições, elas vivem exclusivamente de recurso público, de subvenção, ou municipal, ou de emenda parlamentar, né? Não é errado de forma alguma, ela precisa, porque pensa numa pizza. Então, cada parte, cada fatia de uma pizza é um valor de um recurso que você precisa ter. E você tem que mensurar isso, saber, olha, o meu recurso de subvenção é para atender esse projeto, essa finalidade com esse público, mas eu preciso atender a família desse público, então tem que ter um outro recurso. E agora, o que está acontecendo nesse momento da pandemia? Muitas instituições realmente estão fechadas, como estão fechadas as escolas, principalmente instituição de extraturno, né, com criança e adolescente. A instituição não pode fazer evento, não pode fazer bazar, não pode fazer galinhada. E como que ela vai sobreviver? Mesmo estando com as portas fechadas, ela tem que pagar contador, ela tem que pagar telefone, ela tem que pagar funcionários. E aí as instituições não fizeram uma reserva. Aliás, muitas pessoas não fazem uma reserva, às vezes até porque realmente não tem como fazer essa reserva. Eu entendo e compartilho isso plenamente. Mas aí eu pergunto, quando eu chego numa instituição, cadê o planejamento estratégico de vocês? Não tem. Cadê o planejamento de captação de recurso se caso acontecer alguma coisa e a empresa que mantém vocês falir, vocês vão fechar o projeto? Ou se tiver uma calamidade pública, como é que a gente está acontecendo agora, você não vai ter recurso para receber. Então, as instituições ela têm que ter um planejamento estratégico, e dentro desse planejamento estratégico, ela precisa dedicar uma parte dele exclusiva para manter a sua captação de recurso, para manter o seu grupo de voluntariado, para manter os profissionais que estão lá, para ter uma boa relação com a família, com a comunidade, com a escola, como que ela vai mediar conflitos, se ela vai trabalhar com a cultura da paz, se ela vai falar com a trabalhar com a fala carismática. Então, se uma instituição não tem um planejamento estratégico básico, ela vai ficar perdida. E aí ela vai sofrer daquilo que ela cuida, que é o abandono, a escassez, a não ter credibilidade. Então, César, as instituições, elas precisam entender esse seu papel e onde que ela pode chegar e de forma que ela pode chegar. Por isso que eu consegui perceber que muito da gestão sistêmica auxilia nisso. Então, eu chego em algumas instituições que, assim, a diretoria tem um quadro de diretores imenso. Ah, Márcia, mas é só eu e fulano que estão à frente. Não tem o engajamento da diretoria. Ou uma instituição que passa muito funcionário, que funcionário mesmo CLT não fica. Adquire experiência na instituição, depois uma outra instituição chama, às vezes nem por diferença de salário, não consegue manter uma gestão da diretoria, dos funcionários, dos voluntários, e não consegue mediar os conflitos dessa gestão, sabe, César? E aí vai virando essa bola de neve. E o que seria, então, o caminho para uma instituição de terceiro setor se tornar, de fato,
ter, de fato, uma gestão colaborativa e sustentável? Primeiro, entender que a questão da constelação sistêmica não é algo de cunho religioso, né? Isso tem vários especialistas, tem várias obras que todos podem consultar e procurar. Com certeza, todos aqui conhecem um terapeuta holístico de constelação. Então, a primeira coisa da instituição é entender que constelação sistêmica, visão sistêmica, não é algo vinculado à questão religiosa, que grandes empresas já utilizam, grandes organizações já utilizam. E, a partir daí, ela sentar, se olhar e olhar dentro da instituição. E ela perceber onde estão esses entraves, onde tem uma incidência maior de conflito, e a partir daí, ela propor uma gestão colaborativa e sustentável. Colaborativa, César, é isso que a gente disse agora há pouco. Você ter representantes da família, do público que você atende, na diretoria e na tomada de decisão dentro da instituição. Né? E a partir daí, ela fazer um planejamento de, no mínimo, 2 anos. Eu já fiz planejamento de instituição de 20, 25 anos. Já tem um tempo que a gente tem estudado um pouco isso mais um curto prazo. E ela se reconhecer como parte importante da sociedade, né? De não ficar só colocando as suas dificuldades, mas se for colocar as suas dificuldades, colocar de uma forma mais propositiva. Olha, realmente nós estamos passando por esse período, a instituição está assim, nós temos, né, pessoas que ficam abrigadas por longo período, que não tem alimentação, que não tem material de higiene, mas que ela coloque isso de uma forma propositiva, né, usando mais o amor e o reconhecimento, porque nós estamos vivendo essa mudança de era, né, como diz Lulu Santos, né. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, mas principalmente de pessoas engajadas, solidárias, e que possam realmente, de alguma forma, impactar a vida dessas pessoas, de alguma maneira, César. Então, eu amo o terceiro setor, porque tudo que eu sou hoje, eu aprendi dentro das instituições, dentro das formações que eu busquei para isso, e eu tenho certeza, como o João Guilherme contou para a gente, que foi o terceiro setor que salvou a vida dele no primeiro tratamento do câncer. Eu sou prova viva disso também, porque eu fui uma gestante de alto risco e fui acompanhada por uma instituição do terceiro setor, que é a grande base, o grande pilar que nós temos para esse momento de transformação dessa nova era, usando a economia criativa, usando a economia solidária, que eu sei que você gosta muito e eu também, usando a questão ambiental, usando o protagonismo, reconhecendo o outro como sujeito de direito e também de valores, né? Porque a partir do momento que você olha uma mulher trans e você reconhece nela que ela é um ser humano feminino, independente do órgão genital que ela tem, que aí é outro assunto, né? Que você vai ter a professora Jane aqui falando sobre isso. Você está dando muito spoiler, eu também. Pois é você aproveitar, César, aqui que a gente deve estar terminando, esse momento de reclusão, né, e você se reencontrar, você se olhar. Por que eu trabalho com causas? Quando eu fiz a constelação, que eu trabalhei sempre com pessoas em situação de rua e dependente químico, ficava, gente, mas meus filhos, quer dizer, nunca bebo cerveja, quem gosta de cerveja sou eu, né, meu companheiro não bebe, meu ex-marido não bebe, né, por que eu tenho que trabalhar com esse público, né? E eu sempre tive algo desde adolescência, em grupo de jovens, né? Quando eu fiz uma constelação da minha empresa de consultoria para o terceiro setor, que eu fui descobrir, né? Tio da parte de mãe e tios de parte de pai, que eram pessoas que tinham problema com saúde mental, que eram usuários, que teve um período da vida que viveu em situação de rua. Na constelação sistêmica que eu fiz da minha empresa, quando eu percebi isso, eu falei, então eu estou no lugar certo. Eu estou no lugar certo, né? Então, a gente tem que aproveitar esse momento, César, para autoconhecimento,
para a busca constante do conhecimento, da autoajuda, para você estar bem, para você poder ajudar o outro, né, meu querido? Bacana. Então, daria para nós dizermos que uma pessoa interessada em atuar de fato, seja numa direção, numa presidência, ou mesmo ali, né, nos vários papéis que podem se executar dentro de uma instituição de terceiro setor, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer ou ter é o autoconhecimento. É se engajar consigo própria, sabendo ali da sua história, para saber se aquela história ao qual ela está buscando modificar de terceiros, de outras pessoas, tem a ver ou tem relação consigo. Porque uma Sim. coisa é gostar, uma coisa é querer ajudar, outra coisa é ter engajamento, né? Sim, exatamente, César. Eu levei 17 anos da minha vida dentro do terceiro setor para chegar exatamente nisso que você falou. E hoje, quando eu olho as instituições por onde eu passei, com essa visão sistêmica, eu fico pensando, gente, isso aconteceu por causa disso, aquilo não aconteceu por causa daquilo. Então, eu trago isso como experiência para poder ajudar agora as pessoas que estão à frente de grandes instituições, ou que estão começando agora, porque é uma empresa que tem essa preocupação com os vizinhos, né? Eu tive uma empresa aqui que ela estava preocupada com os vizinhos da empresa. Por quê? Porque no fim de semana a vizinhança invadia a empresa. E ela propôs um trabalho social maravilhoso. Então, se você conseguir, primeiro, se ver dessa forma e saber qual o real motivo que você quer fazer essa ajuda para esse público, para essa pessoa, para esse território, com certeza o sucesso ele vai ser mais eficiente e mais rápido, César. Então, olhar de uma forma sistêmica primeiro para você, né? Você se reconhecer, você está bem, você tem condições, você sabe outra coisa, manter o cordão até onde é possível. O cordão umbilical, gente, ele é feito num determinado tempo. Você não pode querer que uma população, um bairro, uma pessoa, ela viva eternamente vivendo dessa instituição, a não ser que seja de longa permanência, como idosos, como crianças e adolescentes que estão esperando por adoção. Então, tem os casos que é assim, dessa forma. Mas você não pode ser dono de uma ONG. Você não pode querer manter esse público doente para você dizer que você mantém essa causa, né? E as pessoas que estão à frente do terceiro setor, ela tem que ter esse olhar. Não estou falando mal do voluntariado, porque eu vim do voluntariado, e o voluntariado também, ele tem que ser formado, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser qualificado e formado. Então, assim, César, o primeiro passo, mesmo para quem já está dentro de uma instituição há muito tempo, é conseguir se ver dessa forma, se olhar primeiro para si e saber qual é o seu papel e o seu lugar dentro dessa instituição, dentro desse público e desse território. Que bacana. Agora eu vou pedir, né, um momentinho seu aí para estar lembrando as pessoas, né, do porquê nós estamos aqui, né? É esse levar conhecimento, é esse buscar que as pessoas se conscientizem da importância do autoconhecimento, algo que a gente tratou muito aqui, né? E também do desenvolvimento pessoal e profissional. É aquilo que leva adiante de uma forma mais próspera, mais abundante. E propiciar também, né, a possibilidade de sermos mais solidários com causas as quais nós engajamos, né, nós nos engajamos de tal forma que em muitos casos transformamos como missão de vida. E aí eu trago uma dessas causas, né, que é o combate ao câncer, que é buscar auxiliar instituições que façam trabalhos adequados, corretos e, em muitos momentos, maravilhosos, como a questão do GAC. Né? E para quem está nos acompanhando, para quem vai nos acompanhar, não quero deixar de falar que tem ali, ó, bem no cantinho, um QR Code, ao qual você pode ali, ó, acessar com o seu celular
pode estar printando ele, depois se utilizando dele para fazer a doação de qualquer valor para essa instituição. Pode ser de R$1, pode ser de 2, pode ser de 10, pode ser de 100, o valor que for da sua vontade, da sua disponibilidade. Tá? É muito importante isso. Quero de novo também lembrar que todo esse nosso bate-papo, toda essa condição aqui criada por nós para levar isso a quem está nos assistindo, às pessoas às quais nós honramos demais, também está sendo atendida pela AMA Consultoria Ambiental, que tem convertido, né, esses nossos momentos maravilhosos em possibilidade de plantio de árvores, ou seja, nós estarmos propagando mais ainda o bem, né, com o aumento aí das nossas árvores, do nosso meio ambiente. E tem uma coisa que eu vou pegar todo mundo agora, que eu não posso deixar de mostrar. Nós tivemos um momento com a Cirlei Ordonez, uma ecodesigner que trabalha com a questão da sustentabilidade, e hoje ela fez questão de vir me entregar um presente, gente. Olha! Ela havia dito isso lá no nosso momento, e aí ela trouxe hoje um presente para nós. E, gente, quero mostrar. É uma bolsa? Eu diria que muito mais. Não, César, você não pode fazer isso com mulher, não, porque mulher é louca com bolsa. Isso é uma bolsa de produto natural? Isso daqui, ó, é um objeto de arte. Não é uma bolsa. Sim. Não, é um objeto de arte que a gente pode desfilar com uma bolsa. Isso daqui é uma peça única e exclusiva, porque esse material, né, a fibra de pneu, né, o material que ela trabalha, é algo assim estrondoso de bonito, gente. Vocês não têm ideia. Eu tô com ele aqui. Eu tô brincando que isso é pneu. Tô vendo aqui, ó. E vocês podem verificar a riqueza de detalhes, de beleza. E ela veio nos trazer o presente que ela havia prometido, né? Um presente para essa nossa jornada. Presente esse que hoje eu não vou falar para vocês, mas que vai vir grandes surpresas aí para quem estiver, primeiro, né, nos acompanhando e sabendo disto, né, para quem estiver acompanhando a Cirlei também, né, nós deixamos aí todos as possibilidades de contato dela, e eu vou fazer sempre questão de reforçar, tá, aqui conosco. E se você não sabe dela, se você não está acompanhando, né, faz o seguinte, tem a entrevista dela aí no canal, né, dessa nossa jornada, dá uma revisitada lá, né, e você vai ver aí que a promessa dela foi cumprida. Hoje o presente veio aqui para nós. Então, excelente, maravilhoso, maravilhoso, realmente uma obra de arte. Já vou dizer aqui, tá? Esse presente não é meu. Esse presente é de uma das pessoas que estiver nos acompanhando. Esse presente vai ser de uma das pessoas que estiver engajada conosco nessa causa. O que será feito? Surpresa, vai ter que acompanhar até o final da jornada aí para saber. E você Nossa, César, pode ser uma das pessoas a receber essa bolsa, independente de onde você esteja aqui no nosso país. Excelente, maravilhoso, maravilhoso. Como a economia, você viu a questão da criatividade, da sustentabilidade, né? Olha que exemplo maravilhoso. Eu fiquei impactada quando você falou que é fibra de pneu. Eu pensei que era de alguma árvore, algum coqueiro, alguma coisa desse. E é realmente uma obra de arte que eu ganhando e não teria coragem de sair com ela. Eu ia deixar realmente exposta como uma peça de arte. Nós não estamos falando de sustentabilidade? Então tá aí, ó. A criatividade posta à prática com a preocupação de cuidar do nosso meio ambiente. Então, gente, tá aqui, ó. Obra de arte
né, de uma das nossas grandes participantes, né? Não sabe como contactá-la? Tá aí, ó. Tem aí, ó, uma das formas também de contactá-la. Então, quer ter uma bolsa, que eu não chamo de bolsa, eu chamo de obra de arte mesmo? Obra de arte, com certeza. Vamos aí, ó, acompanhem a Jumara e certamente vocês terão essa possibilidade, tá? Mas vai ter que acompanhar. Eu acredito que essa jornada vai além desses dias, vai além, já está além da sua proposta, né? Você, o sonhador inicial desse projeto, conseguiu, né, com que outras pessoas estão aqui sonhando, realizando esse sonho com você, né? E eu tenho certeza que esse é só o primeiro passo da grande jornada, né? Já temos muitas coisas, muito material, muita gente, mas eu visualizo a efetivação dessa jornada como algo assim bem grandioso. Já é bem grandioso e vai ser ainda mais, César. Eu fico muito honrada em dividir esse sonho seu, da sua esposa, da sua família, né, de poder fazer parte, de colaborar de uma certa forma com essa jornada maravilhosa de homens e de mulheres, né, por uma causa comum, por um bem maior. Muito bom. Eu que sou muito honrado por tamanha disponibilidade, por tamanho conhecimento que nos foi transmitido aqui, né? E temos aí muitos e muitos momentos nossos que podemos estar conversando, estar desfrutando do prazer de propagar esse conhecimento, né? E tenho certeza que, assim como eu, você se dispõe a fazer isso com quem tiver interesse, né? E procurar e quiser saber mais. Então, por isso que fica aí, gente, para vocês a possibilidade de onde encontrar a Márcia, tá? Quem tá aí no Facebook, tá aí no YouTube, tem embaixo aí não só o nome dela, mas também o, o perfil dela onde você pode encontrá-la, tá? É muito gratificante poder saber e contar com pessoas como você. E pensando nisso, faz uma gentileza para mim, nos deixa uma mensagem. César, agradecer mais uma vez, honrar a minha ancestralidade por me trazer até aqui, honrar a sua ancestralidade também, né, que eu faço referência a tudo que você já compartilhou comigo, da sua ancestralidade, da nossa diversidade religiosa. Então, primeiro, honrar muito, muito mesmo, honrar todas e todos que estão aqui nessa jornada. E eu encerrei no domingo um evento também com o nome, né, da Carolina Maria de Jesus, doutora Carolina, fazendo a referência à prática do Ho Oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Então, eu encerro deixando essas 4 frases dessa prática já tão conhecida aqui no Brasil, né, para que a gente possa continuar essa jornada mantendo firme, mantendo forte, mantendo unida, se ancorando, se ajudando, estando à disposição, né, para todos e todos nesse grande universo, nessa grande mãe Gaia, que é essa mãe Terra, ao nosso Pai Criador. Então, que possamos, daqui 1 ano, estar aqui novamente contando o crescimento dessa jornada, das pessoas que participaram e do impacto que essa jornada fez na vida de todos e todas envolvidas. Então, a minha mensagem é essa: se cuidem, permaneçam na fé, na caridade, na oração e da disponibilidade de estar presente para o outro, mas principalmente de estar presente para você, para que você sim possa estar com o outro. Então, eu sinto muito, eu te amo, sou grata, que assim seja. Amém. Amém, meu querido. Extremamente feliz de
saber que já existe o desejo de que ela tenha continuidade e que siga a novos anos da sua parte. Já vejo essa jornada como mais do que uma homenagem, talvez um ponto de start a muitas e muitas transformações que nós somos capazes de fazer com a nossa disponibilidade, com a nossa vontade e, em especial, com as nossas atitudes. Então, agradeço demais mesmo. Gratidão, meu querido. Um grande beijo no seu coração, para toda a família. E vamos continuar acompanhando aí a jornada, que ainda tem muita gente boa e muito assunto interessante para que a gente possa compartilhar, né, com você aí nesse nosso sonho maravilhoso do Jumara. E segue até o dia 21. Temos ainda um solstício de outono, hein? Já na virada aí de 20 para 21, né? Solstício e equinócio de outono. Então, uma data bem marcante. Você começou dia 8, né? No Dia Internacional da Mulher, e concluindo essa primeira fase, né? No início do outono, final do verão e início de outono. Muito auspicioso. Começamos com homenagem e terminamos com transformação. Exato, isso mesmo. Exato. E é isso que move o mundo, né, César? E é isso que nos move. A gente sabe que existe outras condicionantes lá fora, mas a partir do momento que você está bem, né, com o seu eu superior, com a sua espiritualidade, você consegue até visualizar uma melhor forma de entender isso tudo que está acontecendo, que é um grande desafio de transformação, né, que coloca os meus sentimentos, né, por todos e todas que estão passando por esse rompimento físico com as suas famílias, mas que o laço espiritual, ele continua forte e firme, né, e que possamos aproveitar esse momento para ter maior discernimento, compreensão e principalmente amorosidade, independente do quem está do nosso lado ou não. Então, é um momento, assim, muito gratificante de estar passando essa jornada aqui, nesse momento tão delicado e transformador de toda a nossa Mãe Terra, nossa Mãe Gaia. Amém. Agradeço demais. Um grande beijo e nos vemos dando novos passos aqui adiante nessa jornada. Com certeza, meu querido. Fica com Deus. Amém. Você também, todos que estiveram aqui. Até mais. Até.